Lucas 11, a partir do versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive vão se levantar no juízo contra esta geração e vão condenar, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a mensagem de hoje, ela tem como tema Sinal de Jonas. A Palavra de Deus diz aqui que quando o Senhor Jesus estava reunido ali com a multidão de judeus, a Bíblia Sagrada diz que aquela geração pediu um sinal. Nos dá um sinal que tu és o Filho de Deus. Nos dá um sinal que tu és o Messias. Nos dá um sinal que tu és o Salvador. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, Ele já havia mostrado muitos sinais para aquele povo. Lá em João capítulo 2, versículo 11, o Senhor operou um grande milagre, um grande sinal, que foi quando Ele transformou a água em vinho. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento o Senhor principiou os milagres e sinais que Ele iria fazer nessa terra. Aquele povo, aqueles judeus, eles haviam visto muitos milagres. Eles viram Jesus curar o cego, eles viram o Senhor Jesus fazer o coxo andar, eles viram o Senhor Jesus fazer o mundo falar. Muitos sinais o Senhor já havia mostrado para aquele povo, mas aquele povo não compreendia que Jesus era o Salvador. Aquele povo não compreendia que o Senhor Jesus era o Messias, mas porque o coração deles estava fechado. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas têm visto milagres, quantas pessoas têm visto libertações, quantas pessoas têm visto o Senhor operar maravilhas, mas têm fechado o coração para o Senhor Jesus. Não tem acreditado que Ele é o Messias, não tem acreditado que Ele é o Salvador, não tem acreditado que Ele morreu na cruz para perdoar os pecados, não tem acreditado que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque essas pessoas fecham o coração para o Senhor. A palavra de Deus diz que estes judeus, eles queriam ver um sinal, e o Senhor disse: vai ser dado um sinal, o último sinal que vai ser dado a vocês é o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que atentar para aquelas coisas que nós não vemos. Muitas pessoas querem ver para crer. Eu não vi o Senhor Jesus morrendo na cruz, eu não vi o Senhor Jesus ressuscitando dos mortos, mas eu creio que Ele morreu por mim naquela cruz, e eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, e a Bíblia Sagrada diz, que não é ver para crer. O Senhor Jesus, Ele falou: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aleluia. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos e ouvintes, o sinal de Jonas para os ninivitas
Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas o sinal, o grande sinal de Jonas não foi esse. O grande sinal de Jonas foi que Jonas, apesar de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele voltou vivo. Aleluia. E este foi o sinal para os ninivitas. Porque quando Jonas ele foi pregar a mensagem que Deus mandou ele pregar para os ninivitas sabiam, aquele homem, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, mas ele está empregando a palavra e ele está vivo, porque foi um milagre que aconteceu. Este foi o sinal. E o Senhor Jesus, ele disse: o grande sinal que essa geração vai ter vai ser o sinal da ressurreição do Filho do Homem. Aleluia. Porque todos os homens morrem por causa do pecado. A palavra de Deus diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas nenhum homem havia ressuscitado dentre os mortos. E o Senhor Jesus Cristo, ele deu um grande sinal. O grande sinal da nossa salvação é a prova enviada por Deus, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. É por isso, queridos irmãos e ouvintes, que o Senhor Jesus falou para aquela geração: olha, a rainha de Sabá, ela vai condenar vocês, porque a rainha de Sabá, ela viajou de muito longe, uma terra bem distante, para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. Ela veio no caminho árduo, debaixo do sol, passou muitos dias andando, até chegar em Jerusalém e ouvir a sabedoria de Salomão. E o Senhor falou para aqueles judeus: e aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Salomão, ele tinha sabedoria, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, ele disse: olha, o povo de Nínive, eles vão se levantar contra vocês e vão condenar vocês no dia do juízo, porque eles se arrependeram dos seus pecados, eles creram na palavra enviada por Deus por meio do profeta Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Um pecador chamado Jonas, ele pregou o evangelho e o povo de Nínive se converteu. Salomão, para nós fazermos uma comparação, Salomão, ele nasceu em um palácio com todo conforto. O Senhor Jesus, ele nasceu numa humilde estribaria e numa manjedoura ele foi colocado. Salomão, ele nasceu de uma mulher com quem Davi havia adulterado. O Senhor Jesus nasceu de uma fiel e humilde virgem, e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Salomão, ele falou 3.000 provérbios. Cristo é a palavra criadora de Deus. A Bíblia Sagrada diz que tudo foi feito por intermédio dele, e nada que foi feito sem ele se fez, porque todas as coisas existem no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Salomão edificou um templo rico e magnífico, e a glória de Deus desceu e encheu aquele templo. Mas Cristo, ele edificou a sua igreja, e o Espírito Santo encheu a sua igreja. Aleluia. Salomão, ele subiu 6 degraus entre 6 pares de leões para sentar num trono de marfim coberto de ouro. Cristo subiu aos céus e sentou à direita do Pai. Aleluia. Por isso que ele é maior. Ele é maior do que tudo. Note, queridos irmãos ouvintes, em que o ponto em que a rainha de Sabá ultrapassou os judeus no tempo de Cristo foi por causa da fé dela.
ela ouviu falar que tinha alguém sábio em Jerusalém, e através da fé ela foi encontrar esse alguém, que era Salomão. E os judeus estavam ali com aquele que é a sabedoria de Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador, ouvindo as palavras dele. Os judeus estavam ali, mas não creram no Senhor Jesus Cristo. Salomão, ele tinha uma grande sabedoria, mas o Senhor Jesus, como diz a palavra, que ele é a sabedoria de Deus. Os judeus, ao contrário, não tinham fé naquele que é a sabedoria. Ele passou 3 anos e meio no meio deles, e mesmo assim não creram nele. Os ninivitas se arrependeram com 3 dias de pregação de um fraco, pecaminoso profeta. E os judeus não se arrependeram com a pregação do maior e mais fiel pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pregou como ele, meus queridos irmãos e ouvintes. Mas aqueles homens judeus estavam com o coração fechado para a salvação. E muitas pessoas hoje ouvem o Senhor Jesus operando milagres. Muitas pessoas ouvem testemunho de libertação, de transformação, e mesmo assim fecha o coração para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não pode entrar na vida de ninguém se o coração estiver fechado. É por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Ele está batendo na porta do coração do pecador, porque ele quer entrar no coração do pecador, porque ele quer dar a salvação para o pecador, ele quer dar o perdão para o pecador, ele quer dar a vida eterna para o pecador. Mas ele não pode entrar se o pecador não abrir o coração para ele entrar. É por isso que Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Só haverá salvação se o pecador crer que Jesus Cristo ressuscitou. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aleluia. E você que está aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, que ouviu esta mensagem da palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo à direita do Pai, e um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.